Está começando mais um podcast Literanálise. Hoje o Literanálise número 5, RPG e a fantasia na escrita, com os meus amigos Carlos Shimu e João Gutovski. O bate-papo está muito interessante, o Shimu vai trazer toda a experiência dele como mestre profissional de RPG e o João Gutovski como dono de loja de Magic the Gathering e outros card games. Um bate-papo super descontraído, trazendo exemplos de como você pode trazer experiências do RPG para sua escrita. Lembrando, pessoal, que você pode deixar aí os seus comentários, né? E se você estiver ouvindo pelo Spotify, enviar e-mails para podcastliteranalise@gmail.com podcastliteranalise@gmail.com. E nesse podcast eu vou instituir a pergunta do episódio. A minha pergunta desse episódio, para você deixar aí nos comentários ou enviar no e-mail, é: qual foi sua primeira experiência com RPG? Pode ser RPG de mesa, pode ser videogame, pode ser card game. Qual foi a sua primeira experiência com RPGs? Eu quero saber. Deixa aí nos comentários ou envia pra gente no e-mail, beleza? Os comentários enviados por e-mail e os deixados aqui embaixo no YouTube serão respondidos no Contracapa, que é um podcast que eu faço com notícias da semana. Toda semana seguinte a uma publicação de Literanálise. Então, saiba que sua mensagem será respondida no ar. Lembrando ainda que todos os livros mencionados no podcast, e mais alguns que eu acho relevantes, estão aqui na descrição no YouTube, com seus links da Amazon. Lembrando que você comprando por esses links ajuda a gente, sem gastar nada mais por isso. É uma grande ajuda, beleza? E lembrando também, é claro, para você deixar já o seu like, aperta o joinha se você já conhece a gente. E se você está caindo de paraquedas aqui, descobriu a Literanálise por esse episódio, fica ligadinho, fica ligadinha. Se você curtir, não se esqueça também de se inscrever no canal ou de seguir a gente no Spotify, deixando as estrelas aí, a sua avaliação, que é super importante. Beleza? Então, para de papo, para de balela. Vamos então para falar sobre RPG e a fantasia na escrita. Se eu não me engano, meu primeiro contato com RPG foi comprando livros de AD&D em jornaleiro. E aí toda essa referência de RPG fantasia fica por conta do D&D, né? Eu lembro também da minha mãe com algumas caixas de D&D, mas isso eu era muito pequeno. De D&D, né? Desculpa. Que minha mãe gostava de futucar as livrarias lá da UERJ, ela era professora de lá, então ela sempre trazia alguma coisa ou outra para mim, pro filho dela que foi nerd, né? Que eu tenho um irmão gêmeo que não curte nada disso. E então, assim, meu primeiro contato que eu lembro de realmente comprar um material para jogar foram os livros de AD&D. Os 3 básicos e aqueles suplementos de Forgotten Realms de jornaleiro. E hoje eu tenho uma loja de cartas, né, de venda de card game, Magic e outros card games. E a gente sempre incentivava a galera a jogar RPG lá na loja quando era no endereço antigo, né, quando a gente ficava dentro da faculdade Celso Lisboa, ali na 24 de maio, aqui no Rio de Janeiro. E com essa mudança a gente teve que focar, né, nas vendas de produtos, fizemos a virada de chave para online e acabou perdendo um pouco desse gathering que também está presente no RPG. Mas a vida do nerd acabou evoluindo para ser lojista. Beleza, e você, Shimu? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer aí o convite, muito obrigado, né? É uma honra estar aqui falando com vocês, um prazer. E, bem, meu primeiro contato foi com o Dungeons & Dragons, D&Dzinho, né, a caixa vermelha, lá nos meados de 1987. E eu não tenho vergonha de falar o ano, porque a Barba Branca já entrega a idade na cara, né? Não tem como. Né? Ninguém aqui é menino, ninguém é menino, então tem que já. Né? O cartão de visita é a barba do anão branca, então não tem como. Né? E foi com o D&Dzinho caixa vermelha, né? A gente
acabou tendo todas as caixas aí, até a dourada, né, que são 5 caixas de D&Dzinha, depois veio Rules Enciclopédia, aí veio o saudoso e revolucionário Advanced de Dungeons & Dragons. Você que jogava Dungeons & Dragons, viu o nome Advanced na frente, você já se sente importante, né? A molecada, agora eu vou jogar Advanced de Dungeons & Dragons, né? Então, e o Dungeons & Dragons, né, acho que é o primeiro RPG de muita gente da minha geração, né? Assim, ou um pouco depois, assim, né, 40 a mais, deve ter sido o primeiro RPG, ou o GURPS, né? Que eram RPGs aí mais populares. A galera de 30 e mais, né, já viu mais o Vampiro, né, que é a década de 90, onde explodiu aí, né, o Mark Reinhagen com suas criaturas da noite. Né? Hoje em dia eu tenho um canal no YouTube de streaming de RPG com outros 2 amigos, né, o Bruno e o Diego Taveira, o Casa Velha RPG, né, e a gente streama campanhas e aventuras e one-shots de vários sistemas, inclusive D&D, mas é bem eclético lá, temos mestres convidados também, né, e eu também sou mestre de aluguel, né, faço narrações aí comissionadas, tanto para canais, né, como para mesas particulares, né? Então eu tenho esse tipo de serviço também. Sou também game designer, né, eu sou um dos criadores do Muito Abaixo do Oceano, RPG que foi financiado com sucesso ano passado e que a previsão de entrega já é para o final desse ano, né? O livro já está quase pronto, graças a Deus. E também sou revisor, tradutor da New Order, né? Da New Order editora de RPG aqui no Brasil, né? E também redator da revista deles, da New Order Magazine. Bom, cara, comigo eu vou fugir um pouco da regra de vocês dois aí. O meu primeiro contato de RPG, cara, foi com o livro-jogo A Cidadela do Caos. Opa, joguei. A minha tia trouxe lá de fora, sei lá. E eu tava em Maricá, na casa dela. E eu ouvia ela lendo em inglês, porque meus irmãos e meus primos não liam ainda. Ela lendo pros meus irmãos, que eles são mais velhos do que eu, narrando aquilo ali, meio que narrando pra eles decidirem, né, as coisas do livro. Vá para a página tal, vá para a página tal. E eu só ouvindo aquilo, imaginando aquelas caveiras segurando espadas e monstros e tal. Viajei naquilo ali, cara, e queria jogar aquilo ali. Quando eu comecei a aprender a jogar. E na sequência, o Magic, cara. Magic the Gathering foi antes de eu sentar, fazer uma ficha de RPG, o Magic the Gathering me foi apresentado. E o livro-jogo me foi apresentado. E só depois que eu fui... o primeiro RPG que eu fui fazer a ficha mesmo foi o Vampira Máscara. Embora eu já conhecesse Dungeons & Dragons e tudo mais, só que não rolou aquela oportunidade ali, né? Não rolou que polarizou mesmo foi o Vampiro, né? Lá no Colégio Militar, nos recreios, eu fui apresentado o Vampira Máscara. E a Devir, né? Fez um trabalho aí amplo, né? Bastante, né? De localização, então acho que foi meio que por aí mesmo. E, bom, só trazendo aqui de novo o tema aqui do podcast, que é a literatura, né? Esse hobby estava sempre envolvido com livros, né? Sempre a gente se metendo em livraria, em sebo, procurando livro e tal. Acho que sempre movimentou esse hobby diferente. A gente se sentia mais nerd, talvez, do que os outros, que tava sempre ali buscando, em vez de videogame, tava com o livro na mão, e papel, e ficha, não sei o que. A gente se sentiu um pouco meio que elite. Assim, não, a gente joga RPG, tira onda. Bom, João, eu vou puxar um pouquinho o assunto do Magic agora, rapidinho, porque o Paulo Vitor, Damo da Rosa, que é um dos maiores jogadores de Magic do Brasil, uma vez numa entrevista, perguntaram pra ele por que você joga Magic, por que você gostou de Magic e tal. Ele falou, olha, talvez se ao invés de bola de fogo fosse o canhão estelar, eu não me envolvesse tanto com o jogo. Mas como era bola de fogo, e mago jogando, e cavaleiro, isso me atraiu muito, né? Quer dizer, a lore ali, aquela temática. Hoje em dia a gente sabe que o Magic está em diversos universos diferentes, né? Até assimilando outras temáticas, né? Mas como você acha que é importante essa comunicação com quem gosta desse universo, se sentir ali dentro? Você acha que isso tem importância? Você acha que tem muita gente que só joga por jogar? Ou você acha que
Eu lembro que tem gente que faz. Vou fazer um deck de elfo, ou só de goblin, ou só de coisa muito, muito além, muitas vezes, da jogabilidade, mas mais pela temática mesmo. Não, eu gosto de elfo, quero fazer um deck de elfo. Assim, eu costumo dizer que todo esse ambiente nerd, ele é unificado pela fantasia, né? Você tem várias ferramentas para representar esse contato nosso com essa fantasia. E aí eu vou também contar uma historiazinha que quando eu estava cadastrando a minha loja para vender Magic, um dos funcionários antigos da Wizard me contou, era uma curiosidade que eu não conhecia. O Magic, ele foi pedido, ele foi encomendado pela TSR na época para ser um jogo entre mesas de RPG, né? E acabou que esse jogo cresceu e a empresa que o produziu, a Wizard, comprou a antiga TSR do D&D, né? E então, assim, todo esse ambiente, ele é conectado. Ele é conectado, como você falou, hoje em dia, acho que o Magic, a Wizard, né, junto com a Hasbro, depois de comprada pela Hasbro, ela conseguiu entender que há esse contato com outros universos, né, que agora é expressado através desses collabs. Já teve o Senhor dos Anéis, agora vai ter Doctor Who, entendeu? Então, assim, eles entenderam que eles criaram um modelo de comunicação com esse mundo nerd, né, que a gente curte há bastante tempo. E eu ia fazer um comentário bem interessante, apesar de, assim, o João que está falando aqui é o João jogador, né, não o João dono da Bolsa do Infinito, empresário. A impressão que eu tenho é que, apesar de você ter uma maior distribuição desse material hoje em dia, me parece muito mais nichado, porque eu comprava Magic na locadora de Mega Drive, que tinha na minha rua, eu comprava livros de D&D no jornalheiro. Então, assim, hoje em dia você encontra esse material com muito mais abundância, mas mais em lojas especializadas, né? Tanto a Wizard com a WPM dela e compra de produtos. Hoje eu acho que está com a Galápagos, né? Tradução e distribuição. A Wizard até anunciou um tempo atrás que ia fazer ia criar uma editora para fazer essa tradução aqui no Brasil para a gente, mas eu não sei como é que caminhou isso. Por enquanto é Galápagos a distribuição e eu não sei como é que ficou a tradução mais para frente. Mas a gente foi sortudo de ter nascido num ambiente com pouco nerd, mas que com essa acessibilidade maior. E todos esses canais, como eu falei, eles levam essa fantasia, né? Wizard, com Magic e a antiga TSR com D&D, elas falavam sobre a mesma coisa, sobre esse mundo fantástico. E outra coisa também que antigamente você tinha acesso, que hoje realmente o Magic peca por isso, é a produção de conteúdo literário. Antigamente você tinha livros, você tinha produtos que carregavam livros dentro, né? Ele não ficava muito centralizado no mecanismo de internet ou coisa assim. Até porque não tinha, quem tinha acesso era muito, muito rico na época. Mas você tinha acesso a livros. Pô, João, você deve se lembrar de comprar um deckzinho de Magic com livro de regra e metade do livro ser história do Magic. Tinha, trazia tem 3, 4 edição era uma. E até hoje ainda tem um pouco disso, né? Tem a lore que vem por trás. Tem um pouco. Eu lembro de que tinha alguns bundles até que vinham com livro mesmo ali dentro, tinha do Time Spiral e tal. Tinha algumas edições que vinham com livro na caixa, em uma dos boxes. Dos produtos, né? É isso aí. Assim, eu vejo isso muito caminhando para uma escassez, né, de produção de conteúdo, de lore, né? Quer dizer, existe essa lore, mas os canais de penetração têm diminuído. Antigamente você tinha maior acesso. Por exemplo, os 3 primeiros livros, Tran, Guerra dos Irmãos e Planeswalker, você não encontra. Você não encontra reedição, você encontra o que tem, né, através de sebos ou amigos que guardaram desde o início das eras. Mas é extremamente importante porque o nerd procura isso através de todas essas ferramentas, seja RPG, seja card game, ou seja produção cinemática ou série. O nerd ele procura essa fantasia, né? Essa curiosidade de um mundo fantástico onde poderes e seres eles exercem um comportamento diferente nos ambientes onde eles estão inseridos, né?
Shimu, vem cá, cara. Por que você Opa. acha que o... Por que você... Assim, não sei se tem alguma explicação. Mas por que você acha que essa gênese do RPG veio através dessa fantasia, desse estilo, né? Dessa temática, e não através de outra temática qualquer de aventura? Então, eu acho que, né, o tema fantasia medieval, né, medieval fantástico, ele o que teve muita contribuição era a literatura que se tinha na época, né? Você tem que ver que os anais do RPGs, do RPG, né, no 1970, na década de 70, né, ali por 74 e tal, ele bebeu de duas fontes, a fonte da parte literária e da parte técnica de regras, que veio do Wargame, né? A parte técnica via muito do Wargame, né, das pecinhas que hoje o pessoal até hoje joga, o Warhammer 40k, e enfim. E o pessoal foi caracterizando, né, as pecinhas, não, isso aqui é o meu sargento não sei o quê, papapá, já dando aquela, né, e aproveitando as mecânicas ali do Wargame. Mas a parte literária, né, bebe muito da fonte de obras consagradas, né, como O Senhor dos Anéis, né, de Tolkien, né, as Crônicas de Nárnia, né, que são, e dentre muitas outras, Elric de Meuniboné, né, tem uma gama de livros que essa mídia era muito forte, né, nessa época. A gente não tinha internet, não tinha, né, a mídia como ela é hoje, a mídia eletrônica e digital como ela é hoje. Então o pessoal lia muito mais livro, consumia muito mais revista, né? Então foi quase que orgânico que o começo do RPG viesse de uma configuração de fantasia medieval, né? Porque era mais fácil você transmitir, né? Tudo bem, você pode dizer para mim, pô, mas essa época também teve aí, né? Final dos anos 60 também teve uma influência de ficção científica forte, né? E tal, com Jornada, né? Nas estrelas e outros seriados, né? Perdidos no Espaço, outros seriados, né? Mas não era tão profundo, né? Como era a fantasia medieval, porque ela pegava mais a mídia escrita, os livros, né? E tal, e o pessoal, né, se baseou nisso daí, né? Ali bebeu do Tolkien, né? E afins para poder aí fazer os seus primeiros RPGs, né? Dessa época. Fazer um paralelo com o videogame, né? Que nessa época, né? Década de 80 e tal, o videogame ainda não tinha muita. Nem como tecnologicamente, trazer muita história, né? A capacidade ali dos videogames era mais restrita ao jogo funcionar, né? E o RPG já trazia essa história, a importância da história para aquele jogo, né? No Magic, por exemplo, a gente tem as citações das cartas, né? Que eu lembro que a gente ia jogando e algumas cartas traziam uma citação, mencionavam um lugar, mencionavam um personagem, você ia viajando naquilo. A gente que não sabia ler inglês muito bem naquela época, João, a gente ia tentando decifrar, né? Mas esse cara, quem é esse cara, né? E como o RPG traz a importância da história, né? O João pode dizer, depois eu vou puxar o exemplo com o Shimu no Dungeons & Dragons, mas como o Magic ele criou personagens, né? Personagens que lá das primeiras edições, ainda hoje você vê conexões, né? O Urza, o Mistra, né? São personagens das primeiras edições, e depois, edições que vieram depois, são os Planeswalkers, né? São esses personagens que um artifício de roteiro, e aí uma dica para você que é escritor, né? O Magic criou um artifício de roteiro onde os personagens dele poderiam estar dos diversos planos em que o Magic traz. Então, através desse artifício de que o cara é o Planeswalker, ele atravessa os planos. Então, ficou fácil pro criador de conteúdo lá no Magic, porque eles criaram personagens fortíssimos e criaram fãs, né? O pessoal se veste, vai de cosplay daquele personagem, né? A importância que o Magic teve nisso. Você vê isso muito, né, João? O que eu ia levantar era que
eu acho que o Magic, ele nasce aí, né? Eu lembro, como eu falo pra galera, antigamente você não tinha ideia, né? Em, sei lá, 95, 96, por exemplo, eu não fazia ideia do que era um Planeswalker, né? Mas tinha toda aquela ideia de você ser o mago, sabe? Batalhando contra outro mago, inserido nesse ambiente, e você acaba refletindo isso no apego que as pessoas têm pelos Planeswalkers, que são esses magos que duelam, né? E então, assim, todo esse ambiente, ele nasce disso. Olha aqui, isso aqui é o seu Grimório, é onde tem suas magias. Você está inserido nesse ambiente de guerra aqui, no início, lá, com os irmãos e tudo mais. Você decide o futuro disso aqui, entendeu? É através dessa partida de cartinha que você está fazendo agora, né? Você montou esse baralho, você, durante a sua vida como mago, você tem essas magias, né? Então, assim, isso tudo enriquece o convite, né, pro jogo. E eu acho que até hoje, né, eu costumo dizer que a melhor propaganda do Magic, o melhor vídeo propaganda do Magic, foi um que foi feito, acho que para Magic 2012, 2013, que era um jogo exclusivo na Steam, e eram uns universitários que de repente escutam a voz, um narrador ou a voz do Nicol Bolas, e quando seus verdadeiros inimigos aparecem, né, aí eles se transformam em Planeswalkers num ambiente ali de universidade, num ambiente casual, num ambiente de vida que a gente tem, né? É um momento de escape da realidade para esse mundo de fantasia, e no caso uma fantasia medieval, e no Magic também tem outros planos oferecendo, e aí eles entregaram outros planos para desenvolver essa questão toda, mas antigamente você só tinha Dominária, que é essa pegada de fantasia medieval, né? E você tinha magos duelando. Então todo esse universo ele enriquece esse convite para o jogo, né? Para o encontro, né? Magic the Gathering. E eu acho que isso permeia todos os jogos, né? Que eu costumo falar, tipo, na nossa época, você achar mesas era difícil, você achar gente para completar e não jogar sozinho no final de semana era difícil, né? Você tinha uma perseguição ali, uma perseguição de quem só queria fugir um pouquinho da realidade e brincar com a fantasia, né? A gente só queria poder imaginar e ser o herói e por aí vai, né? Eu acho que o Magic ele ainda apela nisso, porque isso é muito gostoso. É engraçado que as coisas assim se renovam, né? As ideias e tal, que né, o D&D faz 50 anos ano que vem, né? Então vai ser um ano bem especial, né? E nasceu de pessoas que jogam, né? Igual o Magic, né? Que as pessoas, né, botaram seu hobby como seu trabalho. Gary Gygax era um jogador de RPG, era um mestre, tinha o seu grupo, né? Gary Gygax é quem criou basicamente o Dungeons & Dragons, né? Foi um dos proprietários aí da TSR, né? Que era a antiga editora do Dungeons & Dragons, né? Antes de ser comprada pela Wizard. E ele mostrou para os amigos deles que fizeram os personagens, que são personagens icônicos, né? Tem até uma história que Rob Nutz, né, que é um dos melhores amigos de Gary Gygax, ele resolveu mestrar, porque o Gygax só era ele que narrava, ele queria jogar também. E aí quando o Gygax faz o mago, né, o Mordenkainen, e ele é um mago que viaja muito entre planos. Tem imagem de Mordenkainen, que é uma imagem até clássica, eles eram do mundo de Worth, né, que era o mundo originário de Greyhawk deles, né, que é o mundo primário, né, foi o primeiro mundo eles explorarem, e que ele está na mesa dele de estudo e tem uma lata de Budweiser no canto da mesa, assim, discretamente. Então ele viaja muito o multiverso, né, as versões paralelas. Então Rob Nutz mestrou para ele fez o Mordenkainen, e Rob Nutz fez um vilão chamado, né, que é outro mago também importante da ideia, chamado Bigby, né?
E era para ser o vilão, né? O outro mago contra o mago e tal. E depois o Mordenkainen, ele deu um charme, né? Fez um feitiço de encantamento e tornou o inimigo dele o ajudante dele, transformou o inimigo em ajudante dele, né? E com o tempo o feitiço foi diluindo, mas eles desenvolveram uma amizade, acabaram ficando amigos e tal. E então é bacana porque, né, eles não pensam só com cabeça, né, empresarial, assim por dizer, naquela época, né? Eles jogavam essas coisas, né? O Círculo dos Oito, né, que era lá em Earth, né, a maioria deles eram personagens dos amigos, entendeu? Que jogavam com eles, né? Então, essa dinâmica, isso eles conseguiram passar para as gerações futuras. Então o pessoal começou a pegar elementos e escrever na literatura, né, como Margaret Weis com Dragonlance, né, o R.A. Salvatore com Forgotten Realms, né, e por aí vai, né? O pessoal foi desenvolvendo outros mundos, cada um a sua, né? Ravenloft nasceu de um jogo que eles botaram Drácula, entendeu? E o pessoal depois, pô, estão botando Drácula, então vamos fazer o Strahd, né? E fizeram e deu certo, todo mundo gostou, aí criaram toda a mitologia de Ravenloft também, né? Tem sempre um pezinho de, né, se vocês perceberem, tem sempre um pezinho de eu fiz em casa e agora estou mostrando para vocês, e aí popularizou e virou um produto comercial, né? Isso aí é pra você que tem medo de mostrar o que você tá escrevendo, né, também, né? E entender que também é aquele negócio, Shimu, o que eles devem fazer também de playtest para essas coisas, né? É claro que a primeira versão nunca né? Você tem que testar para saber se uma coisa é overpower, não é? Hoje em dia faz muito, né? Eu acho que na década de 80 fazia muito, não. Entendeu? Tava aprendendo. Porque tinha muita errata, tinha muita. No Magic também, assim, né, João? Tinha muita errata, tinha muita coisa, né? Hoje em dia, você tem, até trazendo um livro, né? Um agradecimento aos playtesters, né? Você vê uma banca de nome, né? Eu que produzi, né? O Muito Abaixo do. Produzi não, né? Fui coautor do Muito Abaixo do Oceano, a gente fez muito playtest, né? E é muito necessário, né? Por causa do feedback, né, que a gente recebe. Quem escreve sabe que tem o leitor beta, né? Isso. Que é aquela galera que vai ler o teu conto, o teu livro e tal, antes de você levar para uma editora e tal, o pessoal que vai... Acho que qualquer mídia escrita, né? Até se você quiser fazer um trabalho, né? uma tese, você tem ali a leitura dos pares, né? Você tem que ter, sim, com certeza, o registro que foi, né, lido pelos pares, né? Então precisa ter, né? Mas naquela época, acho que eles viam mais como jogo, né, e tal, porque era muito associado mais como brinquedo, né, o RPG ali nos 80, do que para uma galera mais infanto-juvenil ou um produto que ia ficar. Acho que eles não tinham dimensão do que ia se tornar, né, a coisa toda. Opa, galera, uma pausa rápida no podcast para pedir para você que está assistindo aqui até agora, dá o seu joinha, aperta o like aí no YouTube e se inscreva no canal Literanálise. E se estiver ouvindo pelo Spotify, siga aqui o podcast e avalie, deixe suas 5 estrelinhas que ajuda bastante a gente, beleza? Vamos voltar? João, vou fazer aqui um outro paralelo com o Magic, com escrita. A gente conversou um pouco antes sobre... como o Magic a gente tem uma regra geral que, para quem não conhece, né, o baralho de cartas tem que ter 60 cartas. Existem outras regras, outros tamanhos, mas o padrão ali é 60 cartas. E uma das coisas mais difíceis para quem está começando a jogar Magic é escolher as 60 cartas. Tirar, não pode ter 61. Poder pode, mas não é o ideal. O ideal é você ter 60 cartas, no máximo, né? Na escrita tem muito isso também, né? Que é o poder de síntese, você saber o que cortar. Tem uma frase famosa, né? Que escrever é a arte de cortar. Não sei se é alguma escrever ou se é filmar o filme. Contar histórias é a arte de cortar. E como é que é essa escolha que a gente tem que fazer, principalmente no Magic, para conseguir otimizar ao máximo o deck?
Tem muita história de gente que botou 61 cartas, 62, porque não conseguia tirar alguma, assim, né? Sempre tem, né? Sempre tem aqueles que são supersticiosos. Não, meu baralho tem que ter 63 cartas, né? Mas eu acho que o ponto importante aqui é o que você falou, a importância da síntese, né? Você tem uma estrutura onde você tem, no mínimo, o baralho de 100 cartas, ele não é máximo, ele é mínimo. Então você trabalha com essa necessidade de buscar a síntese para ser o mais eficiente possível. E isso é bem importante no Magic, né? Toda a estrutura de montagem de deck building, ela é feita pensando nisso, né? Quanto mais cartas você tiver no seu baralho, menor a chance de você comprar qualquer uma delas. Você tem que aumentar ao máximo a chance de vir aquelas melhores Exatamente. cartas. E assim também quando você está escrevendo um conto, principalmente, que é uma coisa mais sucinta, se você começar a encher linguiça ou botar frases e parágrafos que não vão somar na história, você acaba diluindo o teu conto. Você acaba deixando ele com pedaços ali desnecessários. Exatamente como num deck de Magic. Sim. Se você tiver carta ali que não vai somar, e vier, na hora que você está precisando, ver uma carta aleatória na tua mão, putz. E o que eu acho legal desse ponto que você está levantando é o seguinte, por exemplo, como eu falei, é o João jogador aqui, o ignorante de literatura no sentido de produção, né? Eu tô aqui com vocês que dão aula sobre isso. Então, assim, eu acredito que a riqueza desse paralelo todo esse excedente é perceptível, né? Como no Magic, como você estava falando aí. Por exemplo, se você joga com baralho com 68 cartas, é perceptível que existe alguma coisa sobrando ali, né? Seja através dos testes, dos torneios que você participe, você vai brincar com aquele deck, aquele baralho durante um tempo, né? E você vai perceber, é perceptível, é fato que isso acontece, né? Então deve ser um paralelo muito rico no sentido dessa produção. Você precisa ter esse poder de síntese, que deve ser uma skill que a pessoa precisa desenvolver na profissão de produção literária, né? E não é, vamos botar assim, não é superstição, né? Como a gente brincou no início, quando alguém cria um deck com 63 cartas ou 62 cartas, né? Esse excedente é perceptível. E muita gente se apega também a algumas cartas. Não, essa carta aqui é minha carta de estimação. E é assim também na escrita. Às vezes você vai fazer uma leitura aberta para algum amigo seu, você sugere uma coisa, cara, poxa, mas isso aqui eu não quero tirar e tal. É claro que você tem a tua autonomia também. Se assim como na escrita, se no Magic aquela carta você acha que é importante, você tenta tirar outra coisa, tenta encaixar aquela ali em algum momento, né? Mas é claro que você não pode ter essa coisa de se apegar, ter estimação nem na carta, nem no conto. Né? É exatamente isso que você está falando. Eu acredito que esse paralelo é excelente por causa disso, né? Você está trabalhando com duas ferramentas, que é a produção literária e vamos botar assim, e o deck building, eles buscando essa melhora no desenvolvimento, né? Porque o baralho de Magic também é um livro de história, né? E é importante frisar isso, que tem reconhecimento do STF como livro. O Magic é equiparado a livro por causa de toda essa produção literária que tem junto dele e com ele, né? Através dos textos de Flavor. Então, o seu baralho conta uma história. E mais rico que isso, o seu baralho conta a sua história, né? Se tiver algo sobrando, você perceptivelmente precisa tirar, ou você vai dar aquele flavor seu no deck, né? Todos os jogadores têm as cores preferidas, né? Tipo, vou trabalhar com... Aí eu já fazendo um paralelo que, não sei se vocês me corrijam aí no meio, se precisar. Não, tem que corrigir. Né? É aquele escritor ou escritora que gosta de produzir com um tema, seja, no caso, a gente brinca. Sim, é o estilo, né? Escolhe o estilo a fantasia decks, medieval, assim como... é o estilo, ou a produção textual, né? A gramatical, no sentido de vou narrar isso, vou descrever, e por aí vai. Com certeza. Você tocou num assunto interessante, que são os flavor text. Para quem não joga o jogo, né? Cada carta tem o efeito do jogo em si,
E algumas cartas tem um textinho ali em itálico que é contando a história daquela carta, né? O que é aquilo ali? Vamos dizer que o cara tem um fireball, né? Uma bola de fogo. E aí o texto na carta lá embaixo tem uma passagem da história onde o mago usou uma fireball para matar alguém, né? Para destruir um inimigo, destruir algum lugar. E, cara, como isso é uma aula de escrita criativa, porque os caras botavam às vezes, cara, tem umas cartas que vinham com testamento, mas algumas vinham com frases mínimas e diziam tanto. Eu vou lembrar uma aqui, que é um counter spell que tem uma citação do Ertai. E é algo do tipo. O counter spell, pra quem não sabe, é quando o cara anula a mágica do outro, né? O mago vai fazer uma mágica, o outro vai lá e anulou. E a citação era tipo assim: provavelmente não passaria de um feitiço sem importância. Cara, essa é uma frase. E lá embaixo tinha: quem disse foi o Ertai, mago, tarará. Eu pensava assim, cara, esse Ertai, você já sabia tudo sobre Ertai. Se você visse o Ertai na frente, você sabia quem era. Que é um cara debochado, é um cara que vai zoar o outro. Então, como esse poder de síntese desses flavor texts do Magic ajudam muito a gente a contar a história, e os caras tinham que mandar muito bem para recortar exatamente, porque eles tinham também uma questão física, né? Não podia ser um texto muito grande, às vezes que o próprio texto da carta comia espaço da carta, você não podia fazer uma letrinha muito pequena. Sim. É maravilhoso isso que você está falando, porque novamente, é perceptível que eles perceberam a riqueza desse tipo de conteúdo que surgiu por zoação. O Flavor Text, salvo engano, ele não surgiu por zoação. Existia uma carta chamada Minotauros de Urlon, uma coisa assim. Que ela era uma carta que não tinha habilidades. Eles não tinham que escrever na carta com habilidade, tirando o poder e resistência da criatura, que são características básicas de uma carta de criatura no Magic. Então eles pegaram um texto e botaram lá, né? Deixaram em itálico e uma citação qualquer, não sei qual texto. Então surgiu para encher linguiça, literalmente. O pessoal gostou e eles passaram a usar aquilo de maneira efetiva. E aí você tem... Aí novamente a gente volta pro que o Shimu falou, né? Aquilo era produzido por jogador, cara. Né? Eles viram aquilo ali e gostaram, né? Eu acho que tem essa riqueza do que o Shimu falou, no sentido de era jogador, né? Você vê o amor, né, na construção daquilo, nesses pequenos detalhes. E novamente, o Magic, ele é reconhecido como análogo ao livro, né? Você tem essa isenção de impostos na importação por esse motivo que o livro também tem. Então ele faz parte de um conjunto que se transforma numa produção artística literária, né? Você tem, hoje em dia, combinando internet, você tem textos na internet, parte desses textos, o que você falou sobre Ertai é maravilhoso, porque foi uma frase e você deu alma a alguém que só era descrito através de letras, né? Uma simples frase traçou o perfil do Ertai ali, né? E isso é maravilhoso. E hoje em dia a Wizard, novamente, ela percebeu isso, e você tem cartas nas coleções que eles lançam que são momentos históricos daquela lore, e é marcado na carta. Salvo engano, são 6 ou 7 cartas, 10 cartas, são algumas cartas que eles marcam como momentos históricos daquele pedaço de história que está sendo contado. É espetacular isso. Shimu, virou moda, né, ultimamente, muitas pessoas querendo trazer a campanha de RPG, transformar as suas campanhas em livros, né? Acho que a primeira pessoa que eu vi falando isso foi o Eduardo Spohr, né, que falou que, né, a Batalha do Apocalipse, o best-seller dele, foi baseado em uma campanha de RPG e tudo mais. E desde então, pelo menos foi a primeira pessoa que eu conheci, né? Mas eu vejo muita gente fazendo isso. Você já fez isso, ou já ajudou alguém a fazer isso? Alguma aventura tua já passou por esse processo, não? Então, a gente sempre na vida de um mestre de RPG, né, ele vai querer fazer um mundo dele. Ele vai querer fazer a ambientação dele. Não tem jeito. Isso chega mais cedo ou mais tarde, mas fatalmente chega, né?
E já fiz, né, a Face do Sol, que era o mundo que eu tinha. Eu nunca publiquei, nunca quis, porque era uma coisa realmente comigo, com os meus amigos, né? Eu tenho o caderninho antigo até hoje dos meus manuscritos, né? Aqui, ó, né? E então era uma coisa mais assim, eu não botei muito para jogo, assim, por dizer não, né? Como o Eduardo colocou a Batalha do Apocalipse. Mas eu vejo muita gente fazer isso hoje em dia, né? O pessoal hoje olha o mercado de RPG como uma boa expansão do seu mundo, né? Até porque você vai ter pessoas, né, criativas que vão poder criar mais elementos para o seu mundo, né? Nós vamos até ter agora como exemplo o Último Guardião, né? Vai virar RPG, é uma obra literária que vai virar RPG pela editora Craftando. E tem esse caminho inverso também, né? Tem lá no início, o Senhor dos Anéis influenciou o Dungeons and Dragons. Depois o RPG criou os seus livros, auxiliando as pessoas a criarem histórias, e agora é tipo um caminho de mão dupla. Né? Hoje está voltando mais as pessoas fazerem seu RPG, né? O caminho das obras virarem RPG. Mas muito do começo dos anos 2000, década de 90, tiveram as novels, né, do Vampiro à Máscara, né, que contava, expandia ali o universo, né? Então foi muito bem aceito. Teve alguns livros de lobisomem também, o Apocalipse, né? Mas também teve, né, os livros das ambientações de D&D, né? Dragonlance, né? Teve os livros que contam a história da lança e outras coisas mais. Como já disse também, a história do Drizzt Do'Urden pelo Rea Salvatore, que se passa basicamente na Costa da Espada, né? Ali em Forgotten Realms, né? Strahd, né? Com Ravenloft, enfim, né? Eles conversam muito essa questão. Uma hora mais um caminho, uma hora outro caminho, mas sempre vai caminhar, eu acho, assim. Sempre vai ser uma tendência. Você mencionou o Vampiro à Máscara. Eu vou trazer também uma coisa que eu acho que foi o Vampiro à Máscara que trouxe, que são os prelúdios, né? Eu lembro que quando eu comecei a conhecer o jogo, né, o pessoal falava: você tem que contar a história do teu personagem, cara. O teu personagem não chega assim, a ficha é uma coisa, mas eu quero você tem que contar a história, quem ele era. Eu lembro que nos livros traziam aquelas fichas prontas, né, personagens prontos, e tinha 1,5 página da história do cara, quem ele era antes de virar vampiro, e também no lobisomem também, quem ele era antes de descobrir que era lobisomem. E cara, uma coisa que me ajudou muito, hoje eu vejo, na época eu não pensava em escrever, em querer escrever para querer publicar, né? Mas eu adorava escrever essas histórias, cara, e construir o personagem. Às vezes eu construía a história antes de fazer a ficha. A ficha eu ia fazer depois. O pessoal já costuma comentar que muitas vezes fazer a ficha é mais legal que jogar, né? Porque fazer a ficha você faz ali sem precisar sentar e despender o tempo. Mas foi o Vampiro à Máscara que deu mais importância a isso, não? Porque o Vampiro à Máscara veio com o rótulo de ser storytelling, né? Ele diferenciava um pouco, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente sempre, né, a característica dos jogadores brasileiros é realmente dar um pouco ali mais atenção à narrativa, ao roleplay dos personagens e tal. Mas lá fora, né, era muito mais. Até hoje em dia, por exemplo, tratando do D&D, na Liga dos Aventureiros, né, Adventures League, eu narrei na Adventures League pela Baldman Games, né, no D&D Celebration, D&D Weekend, e eu tive contato com jogadores de fora do Brasil, e eles são muito mais assim, dão muito mais assim um valor também à parte mecânica, né, e tipo combate, estratégia e não sei o que, não tem muito tempo, até porque evento não tem muito tempo, né, mas sim, vai aquelas coisas, não tem muito tempo para roleplayar, né, para o pessoal bater papo ou aprofundar o personagem. Mas o storytelling veio com esse título, né, hoje em dia a gente tem já localizados esses termos, né, um game é mais
mecanicista, o outro é mais narrativista, o outro é mais gameista e assim por diante. Mas naquela época veio com o rótulo de storytelling, que se diferenciava por isso, né? Era uma história a ser contada, é mais importante a história ser contada, né? E a disputa de dados e mecânica ficava em segundo plano. Essa era a proposta, né? Ficaria em segundo plano, por isso que as regras eram muito simplistas, né? Era bolinha faz um dice pool a dificuldade disso e acabou, né? Se você comparar com um AD&D, que só de Save and Throw eram 9 tipos diferentes, né, de jogadas de resistência, é uma coisa absurda, né? Mas lá, né, as regras para mecânica eram mais simples, porque o que importava era a história a ser contada. A partir da história é que se gerava uma necessidade ou não de um desafio, aí se tivesse necessidade de um desafio, se rolava dados, né? Mas eu não sei se vingou muito bem isso, eu acho que ficou meio calabresa, meio mussarela, porque o pessoal gosta de rodar dado, o pessoal gosta de regra, o pessoal gosta de combar as fichas, gosta de fazer otimização das fichas, então isso não é só brasileiro, lá fora também, mas a proposta era essa, né? Então, acho que as novels parte mais disso, de você ver esse lado, né, narrativo, né, sendo posto em prática, né? Até os livros de ambientação do D&D também tinham uma parte de história, mas traziam também parte de mecânica. E nos livros da White Wolf, não, era 80% do livro era de história, né? Dos clan books ou tribe books, ou, né, de qualquer um, era muito mais história, né? Então, eles davam mais, o storytelling dava mais importância a esse lado, né? Joãozão, obrigado pelo convite aí, né? A gente dividiu algumas mesas de Magic aí. Agradeço imensamente pelo convite. Bom, quem quiser conhecer a Bolsa do Infinito, bolsadoinfinito.com.br, ou ir direto para a nossa loja virtual, loja.bolsadoinfinito.com.br. Fala que me viu aqui, que me escutou no podcast do João, tem desconto. Show de bola. E eu mando brinde, eu gosto de separar brinde pra galera. Então, obrigado, Joãozão, novamente aí pelo convite, Shimu também. Tive aulas hoje e esse tipo de assunto me interessa muito. Obrigadão, João. Shimu, você. Então, galera, foi muito bom estar aqui. Eu agradeço aí pelo convite, né? É sempre muito bom conversar sobre RPG e as coisas que fazem parte, que se ligam umas às outras, como card game, board game, videogame e afins. Bom, como eu disse antes, né, eu tenho um canal no YouTube, junto com outros 2 amigos, que é o Casa Velha RPG, né, no YouTube. Quem quiser, sinta-se convidado a se inscrever lá, ativar os sininhos para notificações, né? Semanalmente nós temos campanhas lá, às terças, quintas e domingos, né? Mas vira e mexe tem uma aventura, uma one shot solta em outros dias, quando cabe, né? Segunda-feira também estou no canal da New Order com uma campanha de Pathfinder 2, né? E quartas-feiras com D&D no Flecha Mágica também, em todos os canais do YouTube. Quem quiser me procurar nas redes sociais, @Carlos Shimu, em todas as redes sociais vocês me encontram, né? Sempre falando sobre assuntos de RPG, de vez em quando sobre futebol, porque eu também gosto, e de vez em quando, e muito raramente de Big Brother, que também às vezes eu dou minhas cacetadas, né? Não sou perfeito. Então, é só procurar lá. Quem estiver interessado em jogos, né, comissionados aí, né, em mesas de aluguel, só mandar um DM em qualquer uma das minhas redes sociais, que eu bato um papo bacana, a gente encaixa um plano bacana para você e para o seu grupo, né? Eu passo as informações certinhas para você ali por mensagem privada, ok? Agradeço de novo aí o João, né? Aos 2 Joãos, né? Acho que o coletivo é Joãos, né? Então agradeço aí o João pelo bate-papo, muito obrigado. Valeu, galera, obrigado você que está ouvindo e até a próxima.